Muito bom dia para todos, desde a Universidade do Estado da Califórnia em Fresno, muito bom dia para aqueles que nos acompanham, obviamente, no Estado da Califórnia e em qualquer parte do oeste americano e canadiano. Ainda também muito bom dia para os amigos que estão a madrugar no arquipélago do Havaí, que também, alguns que ainda falam português e que nos acompanham. E muito bom dia, para outras partes dos Estados Unidos. Boa tarde já para, portanto, a costa leste dos Estados Unidos e do Canadá e, obviamente, para o arquipélago dos Açores, também para a Madeira, para Portugal continental e em muitas outras partes da nossa diáspora, particularmente no Brasil e em outras partes também do mundo, onde temos algumas pessoas que acompanham estas sessões do Instituto Português Além Fronteiras, ou seja, o PBB, Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade do Estado de Califórnia, em Fresno. É com muito gosto que vamos começar hoje uma série de palestras que irão continuar, portanto, uma em cada semestre, ou seja, duas por ano, aqui na Universidade do Estado da Califórnia, através desta magia das novas tecnologias, com, portanto, o professor doutor Arnaldo Urique, que é, portanto, doutorado e tem feito um trabalho magnífico, portanto, para aqueles que fazem parte, portanto, aqui do nosso programa na Universidade do Estado da Califórnia, já o conhecem de nome, aliás, já o conheceram também aqui, numa sessão prévia, mas conhecem-no de nome, particularmente aqueles que seguem novidades, portanto, o nosso projeto, a nossa plataforma de notícias e opiniões dos Açores que apresentamos todos os dias. Ultimamente, já há alguns meses, temos traduzido os artigos que o Dr. Arnaldo Urique publica, portanto, no Jornais dos Açores, quer de Ponte de São Miguel, quer da Ilha Terceira, e é uma forma, e temos recebido, e ainda bem, muitas referências de homens e mulheres já nascidos nos Estados Unidos, que apesar de falarem algum português, porque os pais lhes ensinaram, e ainda bem, os pais e os avós, mas não conseguem ler português ou conseguem ler, portanto, apenas umas palavras, então com os artigos do Dr. Ronaldo Urique em inglês, podem seguir as suas opiniões e a sua pesquisa e a sua leitura, portanto, da autonomia, do atual sistema político, etc. Nós estamos neste momento, ou estamos a começar as celebrações dos 50 anos do processo ou da nova autonomia dos Açores, como ele já nos explicou num dos seus artigos para aqueles que o acompanharam. Um, porque este processo, este sonho não é novo para os açorianos, não é uma coisa que aconteceu exatamente assim que veio do céu há 50 anos atrás, portanto estamos muito gratos e temos muito orgulho em tê-lo connosco, via através, como eu disse, destas novas tecnologias, para nos falar dos 50 anos da autonomia, de alguns triunfos, obviamente, também de alguns desafios, de algumas oportunidades, umas alcançadas, outras talvez não. Portanto, vamos ouvir o professor doutor Arnaldo Urico. Mais uma vez, muito bem-vindo, é com muito gosto que o temos connosco, é um prazer tê-lo na nossa companhia, já é, como eu disse, conhecido aqui na nossa diáspora, graças àquilo que publica, portanto, e que são lidos também aqui em português, mas também aos textos que publica em inglês. Tem também vários textos publicados, vários livros, que nós também já partilhamos, já falamos dos mesmos, incluindo livros de poesia que tem publicado através dos anos. Portanto, bem-vindo, é com muito gosto que o temos na nossa companhia. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade ao amigo e parabéns pelo trabalho que faz aí e cá também nos Açores, pela diáspora, aliás, você contribui muito para essa ideia da autonomia da unidade regional. Também aproveito para agradecer essa amizade que também é muito importante para aí, mas também para cá, porque nós hoje vivemos no mundo, a ilha é o mundo, digamos assim, e portanto o trabalho que o meu amigo Dinis faz, Dinis Borges, é realmente um trabalho muito meritório e claro, dar-me a oportunidade de falar aqui algumas coisas, isso também é sempre muito bom, porque também eu contribuo e, sobretudo, tendo em conta que eu sou uma pessoa que me dedico já há muitos anos a estudo, enfim, estudo mais ao nível do sistema constitucional, do sistema autonómico, ou seja, não estudo a sociologia ou não estudo, enfim, esse tipo
a estatística, as dificuldades, enfim, dou muitos exemplos naquilo que eu faço, mas eu estudo mais ao nível teórico do sistema propriamente dito, não é? Que é baseado na Constituição da República Portuguesa e no Estatuto Político-Administrativo da região autónoma dos Açores. Se me permite, já agora, também é importante dizer isso, eu acabei de publicar agora um livro na Amazon, é uma segunda edição, eu tinha feito essa edição primeiro na Chiado Editora, aqui em Portugal, e agora fiz uma segunda edição num livro que se chama Leis Fundamentais de Portugal. Está escrito em português e são leis fundamentais de Portugal porque tem as 3 leis governativas do país. Tem a Constituição da República Portuguesa, o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e também o da Madeira. Portanto, é um livro, enfim, tem uns pequenos comentários que estão necessários, tem uma metodologia de organização simplificada, um índice bem feito, então é um documento muito importante para se conhecer, digamos, as leis pelas quais os 3 governos que existem em Portugal, Açores, Madeira e Continente, se governam por essas leis. Ou seja, é um livro que desafia a considerar o estatuto político-administrativo como também uma lei constitucional, na medida em que, nesta parte em que regula as funções dos órgãos de governo próprio, que são a Assembleia Legislativa Regional e o Governo Regional. Mas pronto, eu penso que o meu amigo vai fazer uma pergunta, mas queria já dessa informação, porque eu há pouco mesmo acabei de receber um envelope com uma data de exemplares deste volume de Leis Fundamentais de Portugal e penso que ele já está, creio eu, disponível, digamos, online na Amazon. Muito bem, e vamos partilhar com os nossos, com aqueles que nos seguem e particularmente também utilizá-lo com alguns acertos, particularmente na nossa aula. Portanto, temos um curso que damos cada semestre da primavera, que vai começar no fim de janeiro, que é, portanto, História, Literatura e Cultura Geral do Arquipélago dos Açores. E obviamente que nada melhor do que tirar uns excertos, pelo menos, do seu livro e da parte que tem referentes ao arquipélago Já agora, meu amigo, já agora, se vai retirar um ou outro artigo, eu proponho 2 artigos fundamentais da Proponha-se. Constituição. Só o da Constituição, não precisa ver mais. O primeiro artigo da Constituição, o primeiro de todos, que é o número 1, e depois o primeiro artigo, ou o artigo 6 também, pronto, pode-se ler o artigo 6. Eu ia para a frente, para a região autónoma dos Açores, mas já está no artigo 6, porque estes 2 artigos são muito bonitos, porque o primeiro diz que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade humana, ou seja, eu não conheço, eu já fiz este estudo já há uma data de anos e posso estar desatualizado, não existe nenhuma Constituição no mundo que se baseie na dignidade da pessoa humana, mas que o diga expressamente, não é? E, portanto, é um artigo muito bonito. E depois, também o artigo 6, que é a forma do Estado português, o Estado unitário regional, que é referindo-se, digamos, à sua organização, que é o Estado com as regiões autónomas, mas também as autarquias. Ou seja, elas não ficam em segundo plano ou em terceiro plano, ficam também num plano equiparado, já agora. Portanto, pronto, eu não sei se me quer fazer já uma pergunta ou eu Ah, começo não, já a falar qualquer coisa. não, começo já Porque o a seu sua título, apresentação. Começo já a sua apresentação, obviamente, sobre o tema, não é? A autonomia dos Açores, oportunidades, desafios, e mais uma vez, muito obrigado e ainda bem que citou, porque de facto tem sido um estudioso da Constituição, e das duas, das autónomas também, e portanto, mas tem, para mim, portanto, como aprendiz, ou como dizia o poeta Eugênio de Andrade, inábil aprendiz da vida, como inábil aprendiz, portanto, de questões constitucionais, tenho aprendido imenso, e não estou a dizer isto porque está aqui, já o disse pessoalmente, sabe isso muitíssimo bem, tenho aprendido imenso com os seus livros, tenho-os todos, comprei-os todos através da Amazon, portanto, tenho-os lido e tenho aprendido muito sobre
como disse, e estamos, portanto, e vamos começar já com a sua apresentação. Tenho aprendido muito sobre a parte a parte filosófica, digamos assim, a parte filosófica da Constituição Portuguesa e das Constituições Autónomas e a sua base histórica, a sua base dentro do mundo das repúblicas e das regiões. Portanto, parabéns pelo seu trabalho e vamos então à sua comunicação. Muito bem. Olha, se não faz uma pergunta, eu começo logo pelo seu título, que é muito bom, porque é Autonomia nos Açores, 50 anos de desafios e de oportunidades. Porque podemos dizer, no fundo, que nós tivemos muitos desafios, como é evidente, porque o governar não é fácil, ou seja, é fácil analisar e criticar, mas fazer a governação tem as suas dificuldades. E, por outro lado, também de oportunidades, enfim, nós não soubemos ou não quisemos, talvez, aproveitar algumas oportunidades que nós tivemos ao longo dos anos para melhorar alguns aspectos. Pelo que eu penso que o título do seu encontro é importante, diz 50 anos de desafios e oportunidades. Apetece dizer que nos próximos 50 anos temos que fazer desafios, e já vou dizer quais são, e fazer as oportunidades. Porque o grande problema das regiões autónomas é que muitas vezes não se criam as oportunidades. As oportunidades, a gente nunca deve estar à espera dos outros criarem uma oportunidade. Isto assim não é oportunidade, é nada. Ou seja, nós é que temos que criar trabalho e criar oportunidades. E, portanto, não é só pedir o dinheiro, não, é fazer os projetos em convênio com o Estado, porque o Estado, eu tenho uma expressão que eu gosto muito, quanto mais longe estivermos do centro, mais perto estamos da periferia. O que é que eu quero dizer isto? Nós temos a mania de que somos autónomos e queremos colocar o Estado fora. Não. O Estado tem que estar connosco. Porque o Estado é que tem um papel central da condição humana do cidadão português. Portanto, a região autónoma dos Açores é para apenas as 9 ilhas, não é para o todo nacional. O Estado tem que estar connosco. Aliás, a igualdade real de todos os portugueses é um princípio fundamental, uma tarefa fundamental do Estado português, e também a igualdade, o desenvolvimento harmonioso de todo o território nacional, que também é o Estado que completa isso. Portanto, ou seja, eu diria que estes desafios, essas oportunidades, se não foi até agora, embora se tenha feito muito, agora nos próximos 50 anos temos que fazer. Eu sublinhava 3 pontos essenciais daquilo que é muito importante nós fazemos, um que é a democracia, o outro que é a verdade histórica e um outro que é a cientificação da autonomia, que é uma palavra muito esquisita, mas depois se tiver oportunidade eu explicarei. Nós vamos fazer 50 anos e autonomia para as regiões autónomas, eu agora vou falar sempre da região autónoma dos Açores, embora quando falamos em regiões autónomas também tenha Madeira, que são nossos patrícios também, como é evidente. Mas vou agora, por defeito, vou falar praticamente sempre Açores. Nós temos o defeito de não olhar para a Constituição de uma maneira em que ela tem que ser lida. Ou seja, a Constituição, por exemplo, falei agora em 2 tarefas fundamentais do Estado: a igualdade real entre todos os portugueses e o desenvolvimento harmonioso de todo o território. Ora, dando a Constituição da República Portuguesa por poder à região autónoma para fazer governação localizada, digamos assim, num determinado espaço, logo ele transfere um conjunto de poderes e de financiamento também para isso, para que seja realizada esta parte do desenvolvimento harmonioso de todas as ilhas e a igualdade real de todos os açorianos. Portanto, ou seja, o que é que se passa aqui? O sistema de governo, a Constituição prevê para o Estado, para o governo estadual, prevê um sistema de governo que nós não temos paralelo. E, portanto, se isso fazia sentido em 1976, porque era o início de tudo, portanto, era muito difícil um Estado com mais de 800 anos de história de unidade integral e quase todo de monarquia absolutista. Pronto, foi realmente extraordinária a Revolução. Aliás, nós temos a Revolução de 25 de Abril, mas depois a própria Constituição também tem outras constituições, nomeadamente, para além das primeiras eleições legislativas para constituir, digamos assim, a Assembleia Constituinte, para além
da aprovação da Constituição, também a revolução de considerar a existência de regiões autónomas com governos próprios e eleitos diretamente pelo povo. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isto, para não fugir do meu assunto, a democracia, tem que ver com a qualidade. Repare, nós no Estado, o que é que nós temos? Nós temos a Assembleia da República, da qual sai o Governo da República, e são, portanto, é tudo da parte dos partidos políticos, ou seja, Assembleia da República e Governo da República. E temos um órgão que é independente dos partidos políticos, eleito diretamente também pelo povo, e, portanto, ele tem uma legitimidade tal e qual a Assembleia da República. Mas o que é que acontece nos Açores? Nós temos o governo, temos uma Assembleia Legislativa que é eleita diretamente pelo povo e temos realmente o governo que sai deste Parlamento, e depois nós não temos uma entidade eleita diretamente pelo povo como Presidente da República, mas que neste caso que seria um Presidente da região autónoma dos Açores, que faça a fiscalização política dos órgãos que nós chamamos próprios, que é o Governo Regional e a Assembleia Legislativa. Ou seja, repare nisto, o Estado, na produção de legislação todos os dias, tem um sistema que garante a constitucionalidade das leis pela melhor qualidade possível. Repare o que é que acontece. O Presidente da República pode fazer um veto, pode chamar o Primeiro-Ministro para falar com ele, pode chamar os partidos com assento parlamentar, etc, etc. E os Açores, nós não temos isto. Ou seja, temos um representante que é uma pessoa que é eleita, escolhida, eu disse eleita, peço desculpa, retiro essa palavra, ou seja, é uma pessoa que é escolhida e nomeada pelo Presidente da República e depois vem para os Açores governar, mas ele não tem poder para fazer política. Porquê? Porque ele é um mandatário do Presidente da República, ele não tem capacidade política para estar perante a Assembleia Legislativa da região dos Açores, onde são os deputados eleitos diretamente pelo povo. Ou seja, a Constituição da República, após estes 50 anos, tem que fazer aqui uma revolução, uma nova revolução política, no bom sentido da palavra, como é as nossas revoluções, não é? Que é alterar o sistema de governo regional de maneira a retirar o representante da República, mas não é fazer o que os partidos nos Açores querem, porque os partidos não querem um presidente da região autónoma dos Açores, um órgão eleito diretamente pelo povo. Eles querem um órgão, o presidente do Parlamento, que vai fazer a fiscalização do governo e do Parlamento. Quer dizer, isto é uma coisa que isto é só para brincar. Quer dizer, como é que se tem coragem de dizer isso e, pior, escrever? Ou seja, não tem sentido dar ao presidente do Parlamento Regional o poder para ele continuar a não haver fiscalização política, porque a democracia só funciona quando tem mecanismos de controlo. E, portanto, e nos Açores, depois dos governos ganharem as eleições, podem cruzar os braços, porque não acontece mais nada, só se acontecer uma grande catástrofe é que realmente há. Ou seja, o que é que se passa? As pessoas nos Açores não falam na política, não comentam as leis, porque não serve de nada de falar em política, porque não tem nenhum efeito. Nós não temos uma pessoa, um açoriano, eleito diretamente pelo povo, fora dos partidos políticos, que fiscaliza a ação do Parlamento, a ação política, que fiscaliza a ação governativa. Ou seja, o governo faz o que quiser, o Parlamento tem da maioria absoluta, faz todas as vontades que o governo quer e o povo nos Açores fica a olhar para aquilo, porque as pessoas não podem realmente fazer nada. Isto não tem sentido nenhum e nós temos que alterar isso com muita urgência, porque isto está a fazer muito mal. Ou seja, em vez de nós aprendermos a política numa democracia em desenvolvimento, estamos, no fundo, a regredir. Repare como há uma crise enorme na comunicação social dos Açores. Não é só por causa das redes sociais, não é só por causa disso. É que não há nenhum interesse nisso, porque não vale a pena bater no governo, que ele não altera rigorosamente nada. Ele faz aquilo que quer, porque não há controle político. Mas, ou seja, eu estou a falar duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, da Constituição e, por outro lado,
o exemplo concreto do dia a dia. Porque há pessoas que podem não ver esta prática assim tão clara e evidente como eu vejo. Os meus ensaios, e eu tenho dou muitos exemplos até da legislação, etc, etc. Legislação que, aliás, é muita contra os açorianos e tudo, etc, etc. Mas, mesmo do ponto de vista teórico, é o que eu estava aqui mais de centralizar, não tem sentido a Constituição dar ao Estado e a Assembleia da República poderes fazer lei e governar o povo no todo, e depois cria uma região autónoma, dá um parlamento e um governo, mas não dá um sistema de fiscalização política, não é só vetos. O Presidente da República assina as leis, pode fazer um veto político e pode fazer um veto jurídico. Por um lado, não faz isso. Nunca faz nada disto. Tanto mais, enfim, não quero dar aqui a má impressão que estou a falar, enfim, mal de alguém que não estou a falar das instituições. Eu salvo se não me enganar nas contas, o representante da República já é representante da República do Cavaco Silva, do anterior Presidente da República, isto é, o atual representante da República está há 15 anos no mesmo cargo. Como é que é possível, ou seja, é um órgão tem um enorme vitestez, não tem funções políticas, aliás, ele dá informações ao Presidente da República e é o representante da República que, ouvindo os partidos políticos, convoca eleições, portanto, ou seja, nós temos capacidade como Estado para fazer leis para os cidadãos e não temos um sistema político. E ainda mais com uma pequena agravante. Deixe-me dizer-lhe este pormenor relevante, que poucas pessoas sabem isso. Em 1982 houve uma revolução constitucional que passou despercebida, que é a seguinte. Em 1966 foi criada realmente a região dos Açores, tudo bem, como estamos a ver, mas foi só em 1982 que a Constituição determinou que a lei regional, na altura chamava-se lei regional, agora chama-se decreto legislativo da região autónoma dos Açores, que o decreto regional é igual, tem a mesma força jurídica que o decreto-lei do Governo da República e a lei da Assembleia da República. Ou seja, neste meio item que eu estou a falar, ou seja, nós temos um problema de democracia, enfim, tal e qual vocês têm aí nos Estados Unidos da América. Mas é compreensível nos Estados Unidos da América porque é um modelo muito antigo que funcionava com uma mentalidade totalmente diferente das que existe hoje e naturalmente, depois da crise que os Estados Unidos estão a ver, eu acredito piamente que vai ser feita uma nova emenda porque os homens estão diferentes, porque realmente eu acabo de ler agora o último livro de António Damasio, A Inteligência Natural, que eu gosto muito de António Damasio, e aliás um investigador do direito interessa-se muito pela compreensão humana, que é, enfim. Mas, ou seja, voltando aqui ao nosso assunto, portanto, ou seja, a Constituição não está a cumprir com os portugueses nos Açores. E os governos também não estão a cumprir, porque nas propostas que fazem parte das regiões da Constituição, fazem propostas como aquela que eu acabei de dizer, que é dar ao Presidente da Assembleia Legislativa o poder fazer o papel de um Presidente da fiscalização das leis. Continuamos a não ter fiscalização política. Este é um ponto que é um ponto central e é monumental, aliás, esse assunto. Este assunto é extraordinariamente importante, porque há muita lei, muito pormenor, que eu tenho nos meus ensaios, centenas, eu tenho um estudo que é a identidade legislativa da região autónoma dos Açores, publicado numa revista do Instituto Histórico da Ilha Terceira. E aí eu mostro, entre tantos outros, mas pronto, aqui está neste instituto, sobre a identidade, e realmente é uma coisa monstruosa. E depois é o seguinte, como a sociedade é uma sociedade apática, não tem jornalismo dinâmico, não olha olha para as questões mais monetárias de sobrevivência do dia a dia, etc, etc, e portanto as pessoas não querem saber disso. E a política aproveita-se dessa situação. Portanto, isto é um desafio para os próximos 50 anos e temos que criar a oportunidade para isso.
Embora, devo dizer que eu pessoalmente não acredito que os políticos dos Açores aceitem tal coisa, porque eu de vez em quando falo aqui com um e com o outro e eles dizem cada coisa que eu não vou dizer aqui em público. Mas quando estivermos ali no Lar Doce Livre, os dois sobre um cafezinho, hoje vou dizer umas conversas. Porque é extraordinário. Porquê? Quem está na política quer estar no poder. E quem está no poder não quer cantigas e coisa, quer é governar. E os açorianos não podem aceitar isso de maneira alguma. Este é o ponto 1 da democracia. Eu vou agora, se quer que eu passe ao número 2, ou se não sei se me quer fazer alguma pergunta, não sei como é que está o nosso tempo. Não, não temos tempo, o tempo não é problema. Eu fazia já uma pergunta só no aspecto, e particularmente porque referenciou, e muito bem, a parte dos Estados Unidos, obviamente uma Constituição escrita há praticamente 250 anos, não é? Portanto, e que raramente é readaptada ou revista, como sabe, é um dos nossos problemas. Mas, na realidade, a fiscalização nos Estados Unidos funciona quando um partido está no poder legislativo e outro partido no poder Exatamente. executivo, não é? E depois, supostamente, Exatamente. teoricamente, que não é o caso, infelizmente, mas teoricamente o Supremo Tribunal de Justiça era apartidário, ou pelo menos não era tão partidário como tem sido durante os últimos, eu diria, durante a última década particularmente, mas mesmo durante os últimos 25 a 30 anos. Podemos recordar o tempo de Richard Nixon, há 50 anos, em que o Supremo Tribunal tomava, portanto, várias decisões que abanavam, digamos assim, com ambos os partidos políticos, não é? Mas em Portugal, de facto, as pessoas, talvez, muitas vezes esquecem-se quem está deste lado de cá, é que o sistema Exato. português, quem tem maioria parlamentar, é que faz governo. Portanto, não pode haver Exato. fiscalização, Não não é pode. porque é o mesmo partido, não Não é? pode. Exatamente, exato. Porque os Estados Unidos da América, eu penso que já referenciei isso noutra vez, e peço desculpa se vou repetir, mas é esse que é o elemento central dos Estados Unidos da América. Porque é o seguinte, o que é os Estados Unidos da América? É um Estado federal, ou seja, enquanto que um Estado federal alemão tem naquelas antigas cidades digamos assim, uma identidade, vamos dizer alemã, salvo seja falar numa identidade alemã, mas enfim, já se pode falar, já não se podia falar há 50 anos, mas hoje já se pode dizer isto. Portanto, há uma identidade, é um Estado federal que tem uma identidade federativa local, digamos assim. Ora, o federalismo americano, que é uma coisa nova, totalmente nova, que tem 12 anos, enquanto que na Alemanha tem uma história de cidades, de Estado ao longo dos tempos, que cidades que se tornaram importantes e que até veio dar o renascimento às universidades e tudo, etc, etc. Ou seja, os Estados Unidos na América, diferentemente, qual a unidade, qual a unidade americana? Não é de Washington, nem New York, nem São Francisco. É dos Estados Unidos da América. Mas isso é uma entidade que não tem pessoas. Repare bem, a Califórnia é um estado e tem as suas pessoas. Eu não sei se me faço entender. Portanto, e elas deviam se identificar mais com este estado da Califórnia, mas tem uma identificação superior a uma entidade que, em rigor, não tem pessoas, porque é um conjunto de estados que se unem para fazer uma empresa acima delas, que é o que Portugal não tem, por exemplo. Ou Exato. seja, e esse é o grande problema dos Estados Unidos da América, no meu entender, macro problema, que é não há uma identidade. Ou seja, quase que se pode perguntar, mas porquê é que se chamam Estados? Ou seja, cada Estado está a alterar o sistema de maneira a que o Trump ganhe e que o outro ganhe. Mas como é que é uma coisa dessas? Isto não pode acontecer na Europa, porque a América é um país novo, a história europeia é inteiramente diferente e, Ah, portanto, isto é inconcebível. O que acontece na América, que é uma federação, que é um Estado federal, não acontece com o Estado federal alemão por causa disto. Portanto, não há uma unidade do povo, enquanto que o povo, a unidade americana, é algo que está acima de que não representa, digamos, representa muitas.
muitas culturas que, no fundo, acabam por dar uma cultura que não tem origem num historial antigo como a Europa tem e outros países, como é evidente. Eu não sei se Não, já não, me não, estou a desviar do não, não, meu assunto foi muito bom explicar. bom, e se quiser eu até vou, falando nisto, até posso ir para o meu segundo assunto, que tem a ver com a verdade, Claro, que eu gosto muito do seu título, 50 anos de desafios e de oportunidades. Está instalado uma coisa que nós não podemos falar, porque as pessoas são consideradas bairristas, quem falar nas coisas, mas as pessoas não podem considerar isso. Há uma sistemática afirmação de vários sectores da sociedade em que a autonomia dos Açores nasceu em 1895. Isto não é verdade. Não é verdade por dois pontos, sobretudo. Não é verdade, porque esta autonomia de 1825, que é a autonomia administrativa distrital, foi criada, pensada em 1822 e depois criada em 1832. Portanto, é muito antiga. Nós já a tínhamos antes, aliás, São Miguel, o grande trunfo de São Miguel, convencer o governo a não extinguir aquelas entidades distritais, aquela autonomia administrativa, foi porque era o único distrito do país que tinha mais receitas do que despesas no país todo. E foi por isso, ou seja, e também não é 1822, é em 1822 e 36, 32, efetivamente, no terreno, a autonomia distrital, mas a autonomia açoriana está com o povoamento, que pode-se ir buscar até, que está, para o ano que vem vai fazer 444 anos, que antes morrer livres do que em paz sujeitos, aquela frase de 1582. Portanto, é saber ler os acontecimentos que nós temos hoje. Hoje pensamos nos acontecimentos que nos acontecem no dia a dia. E há certos acontecimentos que daqui a 100 anos, 200 anos, têm um significado totalmente diferente, que tem a ver com a história que se vai passar até aquele momento. E que nós vamos buscar para trás aquela vírgula, aquele átomo, aquele quark para fazer uma história, uma imagem de futuro para a sociedade. Ou seja, os Açores, se foram povoados a partir do século XV, como é que se pode falar na história política dos Açores só a partir de 1895? Isto não só é uma coisa obtusa, como é uma mentira. E nós não podemos aceitar isso, porque estamos a mentir. Estou a dizer que sou rico quando sou pobre, estou a dizer que sou lindíssimo quando sou feio. Isto não tem sentido nenhum. Autonomia para governar as pessoas, para fazer as pessoas felizes, terem melhores rendimentos, para poderem usufruir, sair da ilha, poder viajar, criar os filhos em altíssima qualidade. Isso é que é a política. Os políticos agarram-se a coisas que não têm nenhum sentido. É muito ofensivo nós vemos instituições políticas políticos e instituições políticas estarem sistematicamente, incluindo algum sector até científico, que também tem esta mania, que é uma coisa que não corresponde à verdade. As ilhas todas têm a sua história, mas o conjunto de todas as ilhas vem desde o povoamento. E há um conceito de autonomia vem desde este princípio, que eu já estou a trabalhar nessa matéria já há uma data de anos, e qualquer dia até vou fazer qualquer coisa especificamente sobre isso, um livro, que faço muitos ensaios sobre isso, como é evidente, mas um livro especificamente sobre esse assunto, que tem a ver com um conceito que nós temos que o estender à nossa história. Não há país nenhum que rejeite a sua história para trás. Isso não existe, já existiu. Mas agora os países, antes pelo contrário, nós até recuamos, enfim. Aliás, eu fiz uma formação aqui antes do Covid, acabei de fazer essa formação, que era para fazer um pouco por toda a parte, que era sobre a autonomia, e essa minha formação recuava às primeiras formas de democracia quando os homens eram recoletores, ou seja, quando os homens viviam nus e com peles de animais e que nem sequer ainda falavam, para ensinar aos jovens, sobretudo, o que é política, porque há uma grande confusão também, sobretudo nos políticos. Nós, deixem-me dizer isto, talvez não fique bem dizer, mas a verdade é esta.
Nós, durante 25 anos, tivemos um conjunto de gente à frente da região autónoma dos Açores de altíssima qualidade. Pessoas que tinham defeitos, e até nós discordávamos e tudo, e até já discordei muito escrito e tudo, que os cientistas vão discordando, a gente está sempre a aprender através do contraditório, não é? Mas tínhamos realmente uma maneira de ser e de estar de altíssima qualidade. E nos últimos 25 anos nós perdemos muito. Nós vamos ouvir a rádio, que eu não consigo ouvir no outro lado, porque então não tem tempo para ouvir. Ouvir os nossos deputados na generalidade, porque a maioria é gente de altíssima qualidade e gente muito boa, que isso não está em causa essa parte, estamos a falar tudo. Mas é de uma tristeza, uma coisa, sabe, o meu amigo Denis Borges, há uma coisa, sabe o que é? Nós olhamos para as coisas sabe o que é aquele papagaio que é só repetir? Como é que é possível as pessoas estarem na política só a repetir por repetir? Quer dizer, não há construção de ideias, não há transformação de ideias, não há transformação de... É repetir, repetir, repetir. É uma coisa atroz. O terceiro ponto, que eu não sei para onde é que eu vou com a nossa conversa, e eu não quero exagerar, mas eu dizia, o primeiro, democracia, o segundo, a verdade, essa verdade que nós temos que fazer isso, porque é importante a nossa história, nós não podemos desprezar a nossa história, ora é essa. E o terceiro ponto, sobretudo, embora depois o meu amigo, se quiser ir para outros sítios, vamos a isso, que é a cientificação da autonomia. Vamos fazer 50 anos. Não há uma única instituição nos Açores que se dedique à questão autonómica, daquilo que é um estudo de autonomia constitucional, que abrange depois todas as áreas da economia, da estatística, etc, etc, etc. Nós não temos instituições importantíssimas, por exemplo, aqui na Terceira, como o Instituto Nacional de Cultura, e também até no Faial, o Instituto Cultural de Faial e até do Ponta Delgada. Temos o Instituto Histórico da Ilha Terceira, antigos, por exemplo, o Instituto Nacional de Cultura, lá está, nos meus 25 anos, Álvaro Mujardim, na revista do Instituto de História da Ilha Terceira, Reis Leite, Arnaldo Urico também, eu também estive lá, participei, mas nós não temos um instituto, a própria universidade dedica-se à economia, às finanças e tudo, estuda, mas não estuda a autonomia no seu todo como sistema político governativo. Ou seja, como é que é possível 50 anos de história não temos uma única instituição? O que é isto? Como é que é possível uma coisa destas? Isto é uma vergonha total. Ou seja, o seu título, Autonomia nos Açores, 50 anos de desafios e oportunidades, a gente quase que parecia a perceber aqui desafios e oportunidades perdidos. Que nós não estamos a limpar a nossa casa. Eu tenho um grande problema comigo, meu caro amigo. Eu vou dizer qual é. Eu, como estudioso, eu não devia ser um apaixonado. Eu tenho um problema que eu vivo nos Açores. Pronto, isto é muito pequeno. Eu não tenho com quem falar. Eu falo-me sozinho. Com os meus livros, com os meus ensaios, e com os meus amigos por esse mundo afora, e pronto. E é muito difícil. Isto é muito difícil. Porque você não tem nada para plantar, não tem sítio para plantar nada. 50 anos, milhões e milhões, mas se nós quisermos fazer aqui uma lista de instituições, pois temos instituições que é uma loucura total, para tudo e para mais alguma coisa. Mas não tem uma instituição para estar a ver. Olha, não é que eu não tenha dado a ideia, porque já uma vez dei uma ideia de Espanha, como eles são um Estado unitário totalmente regional, não é? Por comunidades autónomas, eles têm, junto do ministro, do primeiro-ministro, eles têm um centro de estudos jurídico-constitucionais, salvo erro é assim. E eu já há aos anos que eu apresentei isso, nós construímos nos Açores, e até em convênio com a Madeira, criar um centro de estudos político-constitucionais. Mesmo a dizer, a chamar a atenção, como é que é possível uma coisa destas? Portanto, temos que fazer a cientificação da autonomia. O que é isto, a cientificação da autonomia? Não poderia ser através da universidade. Também é outra coisa muito triste. Como é que a universidade não vai para aí? Aliás, podia ser aqui na Ilha Terceira, como uma ilha muito vocacionada ao longo dos séculos para a política, etc, etc. Até era bom aqui na secção, vamos dizer, aqui de Angra de Heroísmo, da Ilha Terceira, melhor dizendo, porquê que não se cria? Como é que é possível não estudarmos autonomia no seu
naquilo que é o sistema constitucional para melhorar, uh, para melhorar a vida das pessoas. Porque é que nós queremos a autonomia? Para quê? Para governar. Sabe que na Constituinte de 1975 havia um constitucionalista comunista, entretanto mudou-se para o PS, mas isso é normal. Ele representava o Partido Comunista. O Partido Comunista não era contra a autonomia, não era contra a autonomia, mas tinha uma ideia que era a seguinte: a gente tem dúvidas da autonomia. Se isto não for bem feito, vai instalar-se ali as pessoas que vão dominar as populações. Isso já está a acontecer. E não é de agora. Repare bem, até a meados de 1990, até a década de 90, nós tínhamos uma autonomia regional de solidariedade. Porque um Estado, uma região, se as pessoas não tiverem solidariedade entre si, ela vai se desfazer um dia qualquer. Um dia vai se desfazer, aconteça o que acontecer. A partir de uma altura, nós passámos a ter uma unidade regional empresarial, exploratória. Ou seja, uma democracia exploratória. Nós olhamos para o mapa e as ilhas não estão representadas nas 9 ilhas. Por exemplo, há uma ilha que anda a sufocar, tem uma juventude muito ativa, uma população muito ativa, que aliás já tem mais população que a ilha do Faial, que é a ilha do Pico, e essa ilha quer evoluir, mas a região não deixa evoluir, não pode. Porquê? Porque a unidade regional é uma unidade de ilha, é uma unidade apenas de uma ilha, é uma unidade regional empresarial, que é exploratória. O que dá lucro é o que eu coloco, o que não dá lucro não dá. Então eu exploro tudo à minha volta para dar lucro para mim. Repare bem, nós tivemos até aos primeiros 25 anos de autonomia, tínhamos aqui uma secção da SATA. Porquê? Porque, claro, custa muito dinheiro haver só uma secção em São Miguel, porque os voos gastam muito combustível, São Miguel para a terceira, coisa, ou seja, havia um centro na terceira, porque a terceira desenreceava todas as ilhas. E então o que é? O governo tirou essa secção e já há um estudo, já saiu há uns meses um estudo de um comandante, um antigo comandante da SATA, em que ele disse que fez um estudo económico. Ele diz que são mais de 10 milhões de euros de prejuízo, toneladas, não sei quantas toneladas de CO2 para o ambiente. Ou seja, o sistema de unidade regional é económica exploratória de tal maneira que aquilo que é mais barato, mesmo assim a gente destrói. Para quê? Para ter o sistema económico exploratório. Isto é impensável. Isto é impensável. Eu penso que estes 3 pontos que eu preparei aqui sucintamente para esse belíssimo texto que é Autonomia nos Açores, 50 anos de desafios e oportunidades, me leva a dizer, embora agora fique à disposição para perguntas que o amigo queira fazer, ou não sei se alguém quer fazer também, não sei se isso é possível. Sim, é possível, e normalmente eu vou consultar se há algumas perguntas, particularmente através das redes sociais, mas e verei enquanto. Mas nesta última parte, a parte portanto, cientificação, portanto, da autonomia, A eh, cientificação. cientificação, Cientificação. cientificação da autonomia. Nesse Exato. aspecto, houve em tempos idos o chamado Fórum Açoriano, que foi assim criado, e uma espécie de E think tank, existe. como se diz. Existe, mas não Existe. tem assim muita De vez em quando visibilidade. é que funciona, creio eu. De vez em quando. De vez em quando. Exatamente. Mas, pronto, a ver, é uma coisa que não é uma instituição, não é. Tem Uhum. que haver. Porquê? É através do estudo da Constituição, dos problemas dos. Pois quando dizemos o Instituto, não é para estudar a Constituição, não é só para estudar as leis, não é só isso, que pois isso tem várias ramificações na área da economia, das finanças regionais, por exemplo, não há ninguém especializado em finanças regionais.
embora a Universidade dos Açores tenha um departamento para finanças, economia, etc, 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 e tem estudos, e teses de mestrado e doutoramento, mas não há um estudo sistémico de acessibilidade, onde participa, todo o mundo pode participar, onde nós podemos trabalhar com outros países do mundo, onde eles vêm aprender aqui, onde nós mandamos aprender lá, porque o nosso papel da política não é ter política, é ter felicidade, é ser feliz numa sociedade. E nós temos todas as condições. Repare, começámos tudo mal, mas nós perdoamos porque as pessoas, naquele tempo, já foi muito, muito louvável. As pessoas, a coragem de enfrentar aquele Estado centralista já foi extraordinariamente positivo, arrecadar a autonomia e pronto, mas podíamos ter feito mais um pouco. Há uns anos estive a investigar os documentos sobre como é que se pensava a organização administrativa para os Açores. Porquê? Porque nós tínhamos uma administração distrital, que era insuficiente, porque era distrital, não era coisa, e por outro lado tínhamos uma administração do Estado, que é aquilo que a gente conhece, ainda hoje, repare como os problemas é na saúde, é na educação, é na justiça. Portugal fez várias revoluções, nós temos leis, muitas leis, mas nós nunca fizemos uma revolução para a organização do Estado administrativo. Ou seja, voltando aos Açores, ou seja, o modelo distrital, claro que era distrital, o de Estado, tivemos, eu tenho um livro sobre isso, ou seja, transitamos, digamos assim, a administração pública do Estado, que já estava cá, através dos órgãos do Estado, por exemplo, o turismo. Havia serviços de turismo, os 3 centros urbanos, Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo, e quando diz o turismo, diz outras áreas. Estatística também. Eu comecei a trabalhar na função pública como estatística, eu fui para a estatística trabalhar. Ou seja, portanto, voltando aqui, não tentar fugir aqui ao seu assunto, que agora de repente me perdi, ou seja, nessa altura, quando eu fiz essa investigação, não encontrei nada. E falei até com filhos de pessoas que, política, epá, nós já vimos papéis e tudo, não há nada. Quer dizer, as pessoas naquele tempo, eu compreendo, era um tempo extraordinário, como é que um país de 800 anos e vai passar a ter um parlamento regional com deputados e um governo regional com um orçamento, isto é realmente um Big Bang, é um Big Bang cultural, realmente é extraordinário, mas como é que é possível não pensar isto? Não, Vicente, não, vamos criar, vamos usar um modelo que aliás usou um modelo de Estado e um modelo distrital adaptadamente e tudo, mas vamos preparar agora um modelo para os Açores, um modelo de meritocracia, está a ver? E não ao modelo de Portugal continental e Açores e Madeira, que é um modelo, claro, é um modelo corruptivo, como é evidente. Claro. É um modelo corruptivo. Quando mencionou, obviamente, toda a euforia, digamos assim, por falta de outra palavra, com a passagem, particularmente nos Açores, depois do 25 de Abril para a autonomia, e eram todos processos, portanto, que estavam a ser criados, e houve, como disse muito bem, portanto, um leque, eu ia dizer homens e mulheres, mas quase todos homens, não é? Portanto, ligados ao processo autonómico, e gente com um grande gabarito, portanto, intelectual, cultural, até mesmo jurídico, etc. Talvez aí, eu não sei qual é a sua visão, talvez aí, portanto, havia, entre aspas, desculpa para não se criar algo logo no começo, porque eram muitas peças de um puzzle, não é, que estava a ser feito com alguma rapidez. Mas, na realidade, 50 anos mais tarde, é impensável que não se tenha um centro próprio para estudar a autonomia e até a comparar com outros sistemas autonómicos que existem no mundo, como é que podem ser melhorados, ou como é que a nossa pode ser. Portanto, podia ser um centro de estudos do processo autonómico de identidade autónoma nos Açores, podia ser benéfico até para estudos comparativos, ou não, na sua opinião, com outras autonomias ou com outros processos que são
poderão ser chamados diferentes, mas que têm alguma semelhança. Qual é a sua opinião nesse aspecto? Quer dizer, particularmente que já agora temos 50 anos, não é? Não é? Já temos um espaço onde possa haver algum estudo, não? Na sua opinião? Claramente. Bem, e há muita coisa, estudos soltos, não, portanto, há muita coisa. Não há uma instituição, mas em várias áreas do saber, por exemplo, da história, nos Açores, tem um trabalho extraordinário e altamente meritório, por exemplo, na área da história. Mas deixe-me dizer o seguinte: é que vamos a ver o seguinte: na ciência diz-se o seguinte. Um sistema imperfeito implica que independentemente da qualidade das pessoas, por muito boas que elas sejam, o sistema é imperfeito. Você pode fazer o que fizer dentro de um sistema imperfeito, não vai funcionar porque o sistema é imperfeito. Bom, naquele tempo, o que é que eu quero dizer com isso? Naquele tempo, repare bem, eu vou-lhe dar um exemplo que mostra bem o pensamento da altura. Quando nos primeiros dias se começa a falar nas regiões autónomas, já agora deixe-me dizer, na revisão constitucional de 1971, se não me falha a memória, também se falou nas regiões ultramarinas. E, aliás, a expressão de interesse específico foi falado e previsto lá para as regiões ultramarinas de Angola, e sobretudo de Angola e Moçambique, e diga, sobretudo estes dois, porque a própria Constituição chamava-os, tratava-os por Estados, embora não sendo Estados. Ora bem, o que é que eu quero dizer? No princípio, apesar de termos essa experiência, nos primeiros tempos, nem mesmo o Mota Amaral, que foi a pessoa que mais depressa andou para aquilo que é hoje a autonomia político-administrativa, mesmo no princípio dos princípios, toda a gente pensava numa autonomia idêntica à autonomia distrital. E com um parlamento, com um parlamento que se juntava, ou seja, ninguém tinha uma ideia, veja-se bem o pensamento da altura, ou seja, era um tempo em que as pessoas tinham um conhecimento muito parco. Aliás, não é à toa que algumas pessoas, nessa altura, foram a certas regiões do mundo ver situações para aprender para os Açores. Aliás, não é à toa que nós estabelecemos o que nós temos, que agora já está todo esburacado, como diz o Reis Leite, porque realmente, mas no momento inicial, nós percebemos que nós éramos, naquele tempo, um bocadinho fraquinhos. Porquê? Porque pouco ou quase nada sabemos. Aliás, repare bem, nós fomos à América, não fui eu, mas da altura, foram à América ver o sistema americano. Portanto, isto está escrito, está estudado, ou seja, o que é que eu quero dizer? No princípio, não se cria ainda uma autonomia político-administrativa. Só que a um determinado momento, Monte Amaral, que era deputado anterior na Assembleia da República, lá, e coisa, ele tinha participado claramente e tinha uma experiência muito grande no Parlamento Nacional, ele sabia muito bem da revisão constitucional e das regiões autónomas, e aliás, como disse, a expressão de interesse específico veio de lá desse acontecimento, e mesmo quando o doutor Monta Amaral apresenta a sua ideia, que é mais ou menos o que nós temos agora, que é um modelo que ele construiu, com os amigos dele lá, mesmo aí, nem o Partido Socialista, nos primeiros meses, ainda estava no distrital. Mas ao fim dos meses a que aderiu a essa ideia na altura do PPD, chamava-se o PPD, que é o PSD, não é? E o Partido Comunista. Então ainda levou muito mais tempo para aceitar as coisas por medo de que acontecesse o que aconteceu. Porque realmente nós vivemos, como eu disse há pouco, dei uma imagem, vou sair brevemente, vou publicar um livro, mesmo em janeiro, que fala um pouco nisto, que é na unidade regional empresarial exploratória. E, portanto, ou seja, o que é que isto para dizer, para responder àquela questão que estava a levantar, que é, naquele tempo, nós percebemos que eram pessoas de alto gabarito, pessoas de muito saber, mas do ponto de vista do pensamento autonómico, não tinham nenhum. E mais, e não tinham nenhum, nesse sentido, de autonomia política administrativa, bem entendido, não é? O padre António Cordeiro, e não só, já falaram na autonomia no século XVIII e tudo, enfim.
Vamos ver se faço-me entender. Ou seja, o que é que eu quero dizer? A história de São Miguel não é uma autonomia regional. A história de São Miguel é um país totalmente à parte. O Antero Quental diz isto. O Antero Quental escreve isto quase textualmente desta maneira. E, aliás, a Ilha das Flores, já salvo erro no século XVIII, né, que escreveu uma carta aos Estados Unidos, que se queria vender. Ou seja, basicamente, pode-se dizer que a única parte, e diz o Antero de Quental, custa-me dizê-lo, mas é o Antero de Quental que diz, que aqui é que era o sítio da unidade regional e da Portugalidade. Era aqui. Aliás, deixa-me dizer, há bocadinho falei na Constituinte de 1822, que teve muita influência francesa e daí para buscar os distritos, aquela administração entre o Estado e as autarquias locais, que tinha outro nome que hoje agora não me lembro. Na Constituinte, para a Constituição de 1822, que é a primeira Constituição escrita do país, mas ainda há aí uma Constituição monárquica, os deputados discutiam onde é que os Açores pertenciam. Se pertenciam ao continente americano, ao continente africano ou ao continente europeu, e os políticos que ganharam disseram: isto não é uma questão de geografia, isto é uma questão de política. E os Açores, por via da história dos Açores, que inclusivamente foi a capital do país mais do que uma vez, devemos muito aos Açores. Os Açores são uma região como é o Alto Alentejo, a Beira Alta, etc, etc. Por isso é que nós tínhamos, no continente, tínhamos o código administrativo que funcionava também para as ilhas e depois tínhamos a Capitanaria Geral, ou seja, nós temos um historial, a história da autonomia, isso é um outro programa muito engraçado, a história da autonomia desde o princípio é muito interessante, porque a autonomia existe desde o princípio, só que é preciso saber interpretar essa autonomia. Não é a autonomia do século XXI, não é a autonomia do século XVIII, nem a autonomia do século XVII, como é evidente. O capitão do natário, depois entra um outro órgão, que agora não me lembro o nome, quem mandava nisto tudo eram os capitães do natário, tinham uma autonomia absoluta. Depois há um elemento do rei que introduz nesta organização, que passamos a ter duas pessoas a mandar, e depois o Marquês de Pombal acaba com isso tudo e cria. Ele é que é o primeiro homem que faz uma unidade regional verdadeiramente, que ele cria a Capitania Geral. Eu até regressei um pouco ao passado, porque lá está a tal história. Mas não sei se me respondi, ou seja, no princípio, apesar de grandes nomes, pessoas importantíssimas e fizeram um trabalho absolutamente extraordinário, a verdade, no entanto, é que também faríamos o mesmo que eles, ou menos ainda. A verdade é que foi tudo surpreendido, foi um pouco tudo muito surpreendido. E as primeiras horas, os primeiros dias, os primeiros meses, era uma autonomia, e aliás falou-se muito da ideia do Luís da Silva Ribeiro, que dá o nome à Biblioteca de Angra, que era uma autonomia municipal, autárquica, mas que era um sistema que não funcionava, como é evidente. Não iria funcionar. Estamos perto de terminar, tínhamos pedido ao nosso amigo Dr. Arnaldo Urique uma hora e vamos tentar ser fiéis a esse pedido. Mas tenho uma pergunta aqui de alguém que nos acompanha através das redes sociais e que nos faz a pergunta sobre a sua afirmação sobre o jornalismo e a importância do jornalismo e o jornalismo, portanto, ser questionável em alguns aspectos na região autónoma dos Açores, como é também aqui nos Estados Unidos, já agora. Portanto, não podemos usar o argumento que são pequenos jornais sem recursos. Aqui temos, não é o caso dos jornais, os jornais que normalmente aqui são bons, mas o resto da comunicação social temos televisões com muitos recursos nos Estados Unidos e péssimo jornalismo, como a gente sabe. Mas eu perguntaria, portanto, a pergunta que nos foi feita, qual é o papel do jornalismo em salvaguardar, digamos assim, portanto, eu vou tentar ler fielmente ao que está, em salvaguardar, questionar e avançar a autonomia açoriana? Bem, o jornalismo, eu até direi uma coisa, algo radical. Se desaparecer todos os jornais, não há democracia.
claro. Porque os jornais, as redes sociais, neste momento, têm uma importância muito relativa. Quer dizer, as redes sociais têm muita informação errada, muita coisa que a gente nem sequer sabe quem é que está a dizer. Ou seja, o jornal, ainda que é o jornal, que também nas redes sociais, mas o jornalismo, que são jornais que fazem uma profissão de jornalista, a profissão de jornais, com jornalistas de profissão, são formados para dar informação entre tanta coisa, fazer e também receber e escolher aqueles melhores artigos, já que não é possível publicar tudo, que realmente interessa à população. Se nós fizermos um pensamento no sentido de imaginar não haver nenhum jornal, por exemplo, nos Açores, isto era um terror de outro planeta. Porquê? Porque os jornais, por muito poucos que existam, estão cheios das notícias do governo, de importações, das leis, dos. Claro que nos Açores a política é muito pobre. Por exemplo, se você reparar, o governo aprovou o orçamento. Você se reparou a alegria? Eles entraram em euforia, eles saíram do Euromilhões, aprovar o orçamento dos Açores é uma coisa assim. Porquê? Porque eles sabem que vão manter o status quo do governo. Não vai haver crise política, porque se houver o chumbo do Parlamento, até pode haver, eventualmente, eleições. Portanto, ou seja, quando se aprova o sistema tão dramático, que eles até tiram fotografias e põem um grande cartaz a dizer assim, orçamento aprovado, aquilo parece uma coisa extraordinária. Nós vemos os orçamentos são aprovados no continente com a maior facilidade da vida. Aqui não, faz uma festa. Porquê? Porque eles não são fiscalizados politicamente. Não são fiscalizados politicamente. Não há fiscalização política. Como é que é possível, dentro da União Europeia, haver uma região de 250 e tal almas que tem um Parlamento e um governo e que não tem fiscalização governativa? Como é que a Constituição portuguesa ainda admite uma coisa destas? É impensável. Eu acho que dei resposta àquele senhor, mas há bocadinho também tomei nota aqui de uma outra palavra que foi o meu amigo que falou, que eu acho que não falei nisso, que é a insularidade. Repare, um dos temas mais emblemáticos da região autónoma dos Açores e da Madeira é a insularidade. O meu amigo conhece algum estudo sobre isso. Claro, não. Pois a questão é essa. Como é que a gente não estuda? Olha, qual é a relação entre o dinheiro que a gente tem para a saúde e o número de pessoas que nós atendemos com esse valor? Que relação é que existe com os outros Estados da União Europeia, com outras regiões e com o continente e com a Madeira, etc, etc. Nós nunca vemos essas perspectivas. Você repara, nós temos um serviço dos nossos indígenas Açores, não tem estatística interessante. É sempre aquela coisa económica, não tem nada que nós não comparamos. Ou seja, como é que é possível gastarmos milhões de euros todos os anos e não há estudos sobre isso? Como é que é possível? Claro. É uma coisa extraordinária. Se nós perguntarmos um político como vai ser a saúde daqui a 10 anos, ninguém dá essa resposta. Ninguém dá essa resposta. Como é que vai ser daqui a 10 anos a educação? Ninguém dá essa resposta. Ninguém quer saber disso. Porquê que não quer saber disso? Porque as pessoas não vão perguntar, porque as pessoas não atacam, porque as pessoas não exigem ao político. E porquê que não exigem? Não serve nada. Eles riem-se na nossa cara. Porque ninguém os fiscaliza. Já se tivéssemos um presidente da região autónoma dos Açores, um órgão eleito diretamente pelo povo, fora dos partidos políticos, chama as pessoas, as empresas, os sindicatos, as instituições, chama os indivíduos, chama o governo, o presidente do Banco Jornal, chama, olha cá, venha cá, como é que é isso? Que coisa é essa? Oh, certo, isso eu vou demiti-lo. Tem que haver alguém que faça controle político. Quem é que controla o Parlamento? O Parlamento, repare bem, a autonomia, já escrevi sobre isso, a autonomia dos Açores da Madeira é uma autonomia contenciosa, não é uma autonomia política. Porquê que é contenciosa? Porque nos Açores só faz a fiscalização da assinatura das leis, da fiscalização para o veto político e jurídico. Isto é contencioso. Aliás, curiosamente, se houver o veto jurídico, torna-se mesmo totalmente contencioso, porque vai para o Tribunal Constitucional, curiosamente. É mesmo puramente contencioso. Ou seja, não há
Não há uma autonomia política. Dizemos autonomia política, mas porque é órgãos próprios até, e com poder legislativo. Mas, em termos mais filosóficos, que é uma palavra que nós gostamos muito e você iniciou a sua conversa, não há esse elemento filosófico no sistema dos Açores, o que é uma coisa extraordinária. Ou seja, novamente o seu título, Desafios de Oportunidades. Tivemos muitos desafios que nós não conseguimos fazer, fez-se muito, não há dúvidas nenhumas, fez muito, muito, muito. Eu próprio fui estudar, etc, etc, porque tinha a região autónoma dos Açores. Eu sou de uma época que, se não houvesse a região dos Açores, eu não estava onde estou aqui. Nem os meus filhos, nem... Não, nós fizemos muito, só que há muita coisa mal que nós temos que acertar e é fácil acertar, porque é uma região pequenina, Claro, consegue-se trabalhar bem. Nós somos, isto é uma empresa, um claro. gestor. Já uma vez escrevi um artigo que propunha que se, já que os governos falam só nos acertos das contas e não no acerto da qualidade de vida das pessoas, então a gente não quer políticos. A gente vai pôr a gestores. A gente faz um concurso internacional e o melhor gestor do mundo, se deve trabalhar para os Açores, vai para aqui trabalhar e a gente faz o que é que quer. Eu quero o preço mais barato e quero a melhor qualidade. Olha, e vai ver que iria ser melhor. Pois. Quem sabe? A última questão que eu tenho tem a ver precisamente com essa a parte que referenciou já, direta e indiretamente, que é a questão dos partidos políticos. E eu começo com uma das minhas citações cósticas e está, portanto, na mente, não a tenho escrita, portanto, não vou citar, vou parafrasear, mas o Thomas Jefferson dizia algo assim no meu tempo das minhas aulas de ciência política, lembro muitíssimo bem, de falarmos e até debatermos esta questão, que era, portanto, do Thomas Jefferson dizer se eu tiver que ir para o céu acompanhado por um partido político, não vou. E, portanto, dizia ele, porque na realidade ele acreditava nos partidos políticos, mas acreditava também os, que eram necessários, mas eram um mal necessário para a Era um mal democracia. necessário. Se Exatamente. houvesse outra É a forma velha de questão democracia, do. se houvesse outra forma de democracia, porque se criam aquilo que ele falava muito, que eram os vícios que hoje estamos a ver. Aliás, estamos a ver, e Exatamente. sejamos honestos, na própria o orçamento que o amigo acabou de dizer, e muito bem, o orçamento só foi passado porque o Partido Socialista, vamos ser honestos, porque o Partido Socialista, com o qual eu tenho muitas afinidades e muitos amigos, mas porque o Partido Socialista não está Esteve. em condições para ir a eleições e ganhá-las. Não Porque, está, exatamente. porque se estivesse, Exatamente. não tinha passado, não tinha, É, portanto, ou tinha-se oposto a um orçamento que diz que não concorda com ele. Portanto, quando não, exatamente. não é. Exatamente. Portanto, nós aí vemos uma Exatamente. coisa do Eu, nosso. eu admito, Diga. eu admito que o Partido Socialista, porque os partidos também são estratégicos, não é? Quer dizer, não, Claro. primeiro você está totalmente certo, ou seja, eles não estão preparados aí, não estão, ponto final. Mas também, ao criar uma crise agora, iria provocar um enorme rebuliço. Aliás, parece que estou a ver o Chega, o que iria fazer o barulho e a sujidade que ia fazer com isto e as presidenciais, quer dizer, era uma enorme confusão e iria fazer muito mal a Portugal. Aliás, o PS, neste caso, embora estrategicamente também tenha interesse, como é evidente, mas o facto da pessoa ter interesse não significa que seja uma coisa negativamente por si próprio. Ou seja, ele realmente fez agora um ato que realmente é muito importante para Portugal. Porque neste momento até mesmo com a questão da Ucrânia e tudo, que talvez está numa fase de eventual, não sei o quê, quer dizer, estamos aqui quer dizer, temos um problema na saúde gravíssimo que não há maneira de se dar solução. E haver agora aqui uma crise, quer dizer, isto, enfim, não ia morrer ninguém. Sim. A verdade é esta. A pergunta tem necessariamente a ligação, portanto, ao papel dos partidos políticos. E eu concordo consigo, obviamente, que há também um sentido de Estado, muitas vezes, que se alia a uma certa estratégia. Pode ficar aliado a uma certa estratégia política. Porém, se algum trabalho tivesse sido feito durante os últimos 50 anos, portanto, oportunidades talvez perdidas, em termos
político-partidários, aquilo que eu também já falei demasiadas vezes, ou seja, a parte dos Açores serem de facto uma região pequena, com menos de 250 mil habitantes, podia ser um verdadeiro laboratório da democracia a nível mundial, não é a nível europeu, mas mesmo a nível mundial. Podíamos, portanto, com os nomes que tivemos também no princípio da autonomia, gente de alto gabarito, podia ser criado as estruturas necessárias para que hoje um partido qualquer, seja o PS, o PSD, o CDS, etc., etc., qualquer partido que poderia, de facto, votar contra um projeto que não acreditava, que se caísse governo, cairia governo, independentemente seja governo de esquerda, de direita, do centro, etc., porque os cidadãos estariam preparados para isso, porque houve uma preparação ao longo, digamos, de Isso é. 25, 30, 40 anos para essa necessidade. Portanto, eu penso que foram algumas, como disse, algumas oportunidades perdidas, e uma dessas oportunidades foi construir-se partidos políticos à moda, digamos assim, ao estilo dos grandes países europeus e não só, e não se construir algo único que podia ter sido de facto fundamental para que hoje tivéssemos uma autonomia e uma região, até mesmo em termos económicos, em termos empresariais, que não fosse tão exploratória, digamos assim, muito, muito diferentes. Portanto, há aqui culpas no cartório também das próprias forças políticas regionais ou das forças políticas nacionais com Isso. presença na região autónoma, não é? Os próprios partidos Exato. políticos criaram, portanto, também esse sistema que poderia ter sido muito mais democrático, digamos assim, no aspecto de estar muito mais próximos do povo, não é? Isso é. Eu não sei porque é que os deputados da Assembleia Regional dos Açores não fazem, portanto, sessões, digamos assim, regulares, todas as semanas, numa junta de freguesia da sua ilha, e debaterem e discutirem, até termos também, até porque não, aulas de democracia, porque é uma coisa que se aprende, não é? Não vem do céu, não é? Não se nasce democrata. Portanto, é um processo de aprendizagem e, particularmente, numa região que não conhecia esse sistema, que tínhamos sido, portanto, tínhamos tido uma ditadura, tínhamos tido, portanto, como disse muito bem, e conheço o sistema muito melhor que eu, portanto, a questão monárquica, a questão, portanto, de monarquias praticamente absolutistas e, portanto, o processo democrático para os oceanos também era novo, com uma autonomia também administrativa, etc. Tudo isso. Na sua perspectiva, portanto, a pergunta vai longa porque já incluiu uma série de comentários, mas os partidos políticos têm também algumas culpas no cartório para além de não quererem, obviamente, um presidente dos Açores, como disse, com aqueles que têm falado, mas para não ter essa fiscalização, acha que acha que os partidos políticos terão de repensar o seu papel dentro desta autonomia? Vejamos o seguinte, excelente pergunta e isto foi muito bem desenvolvido, gostei muito. Isto tinha pano para mangas aqui, não sei quanto tempo nós temos. Vejamos o seguinte, os partidos nos Açores, portanto, são, digamos, são secções dos partidos do continente. A Constituição, a Constituição ainda não permite, a Constituição permite, só que é preciso fazer uma vírgulazita ou duas, porque vou dar só o exemplo de Espanha. Em Espanha existem partidos regionais e o que está escrito nos partidos, que vai ao tribunal e tudo para ver se está correto, eles não defendem a independência, é proibido. É proibido. Eles depois, na realidade, a defendem e alguns até já tiveram fugido e foram para a cadeia. Portanto, ou seja, em Espanha é possível, também em Portugal é possível a Constituição permitir. Não pode é estar lá escrito que o enquadramento e tudo é a independência, esse tipo de coisas. Mas, aliás, é uma falha também colossal, mas não tão importante. Há coisas mais importantes, mais urgentes, como o sistema de governo, é muito mais urgente fazê-lo imediatamente, mas o ideal até é que acontecesse ao mesmo tempo, que é a Constituição prevê taxativamente, sem reservas, a criação de partidos regionais para que as pessoas nos Açores possam criar partidos para defender ideias. E isso
ideias não de independência, ideias de autonomia política, não ideias de independência, como é evidente, é um Estado unitário. E isto iria naturalmente fazer com que as pessoas se juntassem mais e interviessem mais. Mas atenção, se você imagine que a gente tinha partidos políticos criados nos Açores e as pessoas têm 20 ou 30 partidos nos Açores, até a Ilha do Corvo, vamos imaginar que tem um partido e as Flores têm 3. Há uma questão que, se o sistema do governo não for alterado, se a gente mantiver um sistema de governo em que não há fiscalização política, ou seja, porque podiam haver, são cerca de 260 mil pessoas, 256 mil pessoas nos Açores. Vamos dizer que são umas 150 disponíveis para isso. Podiam estar 150 mil pessoas a falar, só que você fala para quem? Essa pessoa não ouve, que essa pessoa está a ouvi-lo só para ver se aproveita alguma coisa para depois fazer a sua política que quer, agarrada aos seus. Portanto, ou seja, aos seus negócios, às suas coisas, aos seus amigos, os compadrios, etc, etc, etc. Portanto, ou seja, um governo tem sempre esta matriz, quer queira, quer não. Portanto, ou seja, o que é que eu quero dizer? Portanto, os partidos, claro que têm de responder objetivamente, claro que têm a culpa, mas não se pode dizer, não se pode deixar de dizer que eles têm a culpa é a verdade à la Alice. Não vale a pena dizer isso, porque claro que se eles é que fazem a política, o que falta nos Açores, não no continente, mas falta nos Açores da Madeira, é que as pessoas aqui não intervêm porque não serve nada para intervir. Aliás, eu converso muito com as pessoas dizem, para quê? Aliás, já me disseram, você é tolo, para que você está a fazer isto? Isto não serve nada, você está a falar para quem? Não serve nada. E, portanto, ou seja, e é verdade, eu corro porque gosto de exercício físico, autonómico. É por isso, porque se fosse para fazer coisa, não, era só que faltava, estava a perder tempo, porque não faz como é evidente, faz se der jeito, se der jeito ao grupo que está no poder, se não der jeito não faz, tem que manter o status quo. Portanto, dizer isto para mim é tudo. Isto é uma fórmula matemática do Einstein, nós não temos sistema de governo que permita fiscalização governativa. Ponto final. A União Europeia devia mandar uma carta para Portugal a dizer, desculpem lá, vocês nos Açores não têm, vocês têm que acessar isso, pá, isso viola o direito comunitário, pá. Portanto, ou seja, isto não pode ser. Nós não temos um sistema de governo correto, como no continente nós temos. Só que há pessoas que dizem, mas o presidente da região vai confundir com o presidente da República. Mas ninguém confunde a Assembleia da República com a Assembleia Legislativa. Ninguém confunde Estado português com região autónoma. Ninguém confunde o decreto regulamentar regional com o decreto-lei do Governo da República. Aliás, eu às vezes digo às pessoas, vocês não querem uma coisa simples, que é de controlar o poder político, quando nós temos uma coisa ainda muito maior, que é nós fazemos leis iguais à de Estado para nos gerir. Isso aqui é obra. Isso aqui é uma coisa que pode haver um dia uma crise e isto desaparece, porque tudo o que é humano não é só humano, tudo o que concentra desagrega-se ao longo dos tempos, ad eterno. Portanto, nós estamos agora concentrados, mas há sinais de desagradação total. Há muitos sinais de desagradação, porque as pessoas não se revêem. Claro que os partidos políticos têm uma culpa particular numa coisa, que é como é que é possível em 50 anos, numa coisa nova, uma coisa política nova dentro de um Estado com quase 900 anos, os partidos socialistas e o PSD tinham que se unir naquilo que é básico. Temos que fazer projetos para a educação, para implementar daqui a 10, que quem tiver no governo tem que seguir este método. Ou seja, todos os vícios que Portugal tem no continente, está tudo nos Açores. Só que aqui ainda é pior, porque você lá pode dizer uma crítica que ninguém lhe dá por isso, porque você está no meio de 10 milhões de pessoas. Aqui, você se dizer uma coisa qualquer,
pronto, está tramado. O que é difícil. Eu não sei se respondi à pergunta. Claro que eles têm culpa. Claro Claro, que eles têm culpa. respondeu. E Eu penso que, obviamente, mas temos aqui material para as próximas sessões, porque, como eu disse no princípio, e agradeço, vai continuar connosco, obviamente, uma vez por cada semestre. No próximo semestre, portanto, até dentro do âmbito do nosso curso de História e Literatura dos Açores, e será muito bom para os nossos alunos ouvirem também diretamente. Agradeço este espaço, vamos continuar a debater e a falar, quer dizer, porque na realidade são 50 anos, e mais importante do que, sei lá, mais importante que um monumento físico ou, portanto, a uma sessão solene, toda a gente toma uns copos e se faz juíça da bandeira ou das bandeiras, para não haver guerra de bandeiras outra vez. Tudo isso é importante e são momentos efêmeros que vão, acho que a autonomia merecia e merece, e nós aqui na diáspora tentaremos fazer através do Instituto o máximo possível, merece ser falada, portanto, refletida. deixa-me dizer uma coisa. Deixa-me aproveitar, merece. Sabe porque é que merece? Que é para as pessoas que vivem nas ilhas. É Claro. para o ser humano, é para o cidadão. A autonomia existe para o cidadão. Quando a autonomia não servir o cidadão, para que é que eu quero autonomia? Aliás, deixe-me dizer uma coisa. Não está provado que se a gente entrasse num país com democracia, mas sem regiões autónomas, não está provado se a gente estaria melhor ou pior, ou igual. Isto não está provado. Mas já está provado que em 50 anos de autonomia a gente está a fazer coisas muito negativas. Já está provado em muitos livros e em muitos ensaios. Essa que é essa. Cuidado. Cuidado. Essa que é essa. É uma belíssima forma para terminar. Muito obrigado ao Dr. Arnaldo Eu Lourenço. agradeço também. Sempre muito obrigado em nome do Instituto Português Além Fronteiras e do nosso centro, portanto, Fórum Açoriano de Cultura. Agradecemos a sua presença, agradecemos, portanto, os seus conhecimentos e voltaremos aqui no próximo semestre com esta conversa a refletir os 50 anos da autonomia dos Açores. Muito obrigado, um forte abraço e obrigado. Grande abraço. Eu agradeço, meu amigo.